Salve, salve, turma! Estamos aqui hoje para mais um episódio do BWA Cast, podcast oficial da BWA. Esse é o episódio de número 152 e hoje a gente vai falar aqui sobre vários temas legais, sobre mulher no empreendedorismo, sobre clínica odontológica, sobre trabalhar com família. E a gente trouxe uma convidada muito especial, já gostaria de agradecer a doutora Aline Castelo. Doutora, a gente sempre gosta de falar de empresas, né? Mas a gente sabe que sem o CPF não existe a empresa, né? CPF forte, empresa forte. Então, se apresenta para a gente, primeiro fala de quem é a Aline, pessoa física, para depois a gente entrar na parte do empreendedorismo. Combinado. Muito obrigada por me receber essa tarde aqui, por esse papo. Eu sou a Aline. Então, Aline Castelo, como eu estava falando para você, Castelo Branco, antes da gente começar, veio do meu marido, mas eu fiz questão de pegar esse sobrenome porque eu acho belíssimo. Então, sou casada há 10 anos com o Daniel. Juntos, nós temos 2 filhos, o Noah, que tem 8 anos, e a Maria, que tem 4. Hoje eu conversava com algumas amigas que eu nunca tinha pensado em ser mãe. A maternidade aconteceu e mudou a minha vida totalmente. Então, existe uma Aline antes e depois da maternidade. Sempre empreendedora, desde sempre. Eu me formei há não sei nem mais quantos anos atrás, mas ali, quando me formei, já pensei direto em empreender. Então, sempre fui assim, muito dinâmica, muito expansiva, muito alegre. Não gostei tanto, assim, de rotinas. Então, eu encontrei no empreendedorismo, assim, o meu lugar no mundo. E a minha família, ela é o meu empreendimento, assim, de maior sucesso hoje. Eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. E estou aqui animada com o nosso bate-papo. Show de bola. Aline, nasceu em Brasília? Nasci aqui. Nascida e criada. Só morei 1 ano fora de Brasília, que foi no Espírito Santo, mas não dei conta, quis voltar pro quadradinho. Não, show de bola. Aline, a sua formação é em odontologia, correto? Isso, eu formei aqui, lá na UNB. Entrei para fazer odonto na época do vestibular, aquela coisa, né? Passei direto, então foi um embalo, né? Meu pai é dentista também, então a escolha da odontologia foi algo quase que automático, sabe quando você engata o carro, a marcha e o carro vai? Foi mais ou menos essa a minha jornada. E aí formei lá na UNB, há tantos anos atrás, que eu preciso depois fazer essa conta, mas comecei a trabalhar com odontologia, só que eu trabalhei pouco tempo com a odontologia de dentes, né? Hoje eu sou especialista em harmonização facial, então já tem 9 anos que eu trabalho fora da boca, né? Sou dentista, e aí fui buscar outras especializações que me aproximaram muito mais dessa parte, tanto da estética quanto da fisiologia, que são áreas que eu adoro. Eu sou apaixonada pela área da saúde. Eu digo que a gente, antes de ser dentista, fisioterapeuta, nutri, médico, enfim, a área da saúde ela é uma área muito especial porque você precisa ser da saúde. Então, eu me vejo muito assim, eu sou uma mulher da saúde. Eu amo essa área, eu amo cuidar de pessoas. É o meu propósito mesmo, assim, uma coisa bem relevante. Show de bola. Uma coisa que eu sou contador, né? Então, a gente vê uma questão bem complicada assim no bom sentido, cara, o médico ou o dentista, quando ele sai da faculdade, né, e normalmente o médico ainda, ele trabalha muito na questão de hospitais, né, difícil o médico abrir um hospital para ele, né? Vai abrir uma clínica ali, até que hoje está tendo mais essa visão, né, de trabalhar com várias outras coisas, tendo a clínica, né. Então, e mesmo assim, o médico e o dentista, eu acho que é uma das profissões que saem menos preparados para ter um negócio. Eu tô errado com isso? Devo concordar. Devo concordar. E ainda existe, assim, porque primeiro, né, na faculdade a gente é formado para técnica daquilo que a gente precisa saber. Então, o que eu preciso entregar para o meu paciente enquanto técnica, maravilhoso, isso é extremamente explorado. E, não, assim, a área da saúde eu vejo dessa forma. A gente tem uma formação muito de servir,
de cuidar. Então, além de ter uma dificuldade com o negócio em si, que exige uma série de habilidades e conhecimentos que não passa nem perto da gente ter na faculdade, ainda tem um pouco desse estigma de que você existe, a sua profissão existe para você cuidar do outro, e cuidar é uma coisa que você pode fazer e deve, não só pode, mas deve fazer para todo mundo, e fazer de graça, e fazer porque é o seu dom, porque é a sua vocação. Então, a jornada empresarial, para quem é da área da saúde, eu penso que a gente precisa vencer vários degraus, né? Subir vários degraus por conta disso. Tanto por conta do que a gente é ensinado, que realmente não tem nada dessa expertise de negócios e nada de gestão, mas também tem esse estigma que é muito trabalhado, pelo menos na minha faculdade foi, né? Você precisa cuidar, você precisa devolver para a sociedade aquilo que você recebeu. Então... O NB. O NB, né? E assim, eu escutava isso mesmo dos meus professores mesmo. Assim, você precisa devolver. Então, esse negócio de empresa nem é tanto assim. E se você tiver, vai com calma. Lembra o tanto que você tem que devolver. Então, acaba entrando, né? E aí começar e chegar... Eu lembro de quando eu comecei a atender. Eu lembro da primeira vez que eu tive que passar um orçamento para um paciente. Eu suei frio, assim, minha mão, e eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque é em todas as coisas, desde vender algo para uma pessoa, para um paciente, até pensar em estruturar um negócio. A gente também passa por uma questão que, na odontologia, isso é muito comum, que é o serviço autônomo, né? Eu preciso de quê para atender o meu paciente? De mim. Então, a gente não pensa que eu vou precisar abrir uma empresa, eu vou ter um CNPJ, aí daqui a pouco eu vou ter que contratar um funcionário, e aí tem uma técnica, aí tem uma secretária, e como é que se faz tudo isso? Então, é muito legal difícil. esse ponto de vista. Eu não tinha escutado essa questão da faculdade. E faz total sentido, né? Eu já fiz um curso mais que os professores eram bem capitalistas, né? Então, meio que o que a gente era incentivado era, cara, sai, abre teu negócio, ganha dinheiro, que você tá aqui para isso, né? E você não tá aqui para brincar, né? Você não vê segunda passeio. Para abrir uma entidade sem fins lucrativos, Sim. né? A gente até brinca quando a gente tá cobrando um honorário muito barato, né? Fala, não, vou abrir uma instituição sem fins lucrativos, né? Olha aí. E realmente é diferente, né? A questão de cursos, né, de universidade. E realmente, cara, quando você sai dessa faculdade, você tem que mudar teu mindset. Cara, agora eu tenho que ganhar dinheiro, né? Olha o tanto que eu gastei na faculdade. Mesmo o UNB, você caríssimo. gastou muita grana para cursar odontologia. Total. Então, tem essa questão. E com quantos anos você saiu... Você se formou? Assim que você se formou, você já abriu o teu consultório ou você foi trabalhar com seu pai? Não, fui trabalhar com meu pai. Então, eu formei tinha acabado de completar 18 anos, eu formei. Desde que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar lá na clínica do meu pai. Então, antes eu ficava mais ali numa recepção e ajudando nos processos de atendimento, marcação, agendamento. Depois de determinado tempo de faculdade, eu já fui para a clínica mesmo, né? Então, eu atendi alguns pacientes de clínica geral. E assim que eu formei, eu comecei a trabalhar oficialmente lá com o meu pai. E eu trabalhava em uma outra clínica também, que não era do meu pai, que era uma clínica... Porque hoje a clínica do meu pai é aqui no Brasília Shopping, né? E então já era uma clínica que não atendia convênio, só pacientes particulares, tinha um certo giro. Mas eu também tinha muita vontade de atender em uma clínica popular. Para pegar agilidade mesmo, para ver outra realidade, porque eu sempre fui inserida dentro da odontologia nessa realidade desse padrão de clínica, né? Brasília Shopping. Brasília Shopping, atendimento particular, um atendimento que em uma consulta eu gastava 1 hora, às vezes na clínica popular, 1 hora eu atendia 4, 5 pacientes. Então, eu fui trabalhar nessa clínica e também já comecei a trabalhar lá na empresa com meu pai. Você falou essa história dos 4 pacientes, aquela questão das clínicas populares que colocavam um aparelho na pessoa, né? Que só trocava a liguinha, né? Falava... Eu participava, eu ia num aparelho de uma dessa, né? Eu acho que 1 hora
A única coisa que fazia era, chegava, escolhia a cor da liguinha, era só o tempo de tirar a liguinha e colocar outra cor da liguinha, né? E, cara, era uma rotina insana, assim. Insano. Eu lembro que a que eu ia era no Conjunto Nacional. Então, era rotatividade altíssima trocando liguinha. Tinha dia que eu atendia 30 pacientes num dia. E isso hoje é surreal de pensar. Hoje eu atendo, sei lá, 2, 3. Mas... Não, 2, 3 por turno. Uhum. Mas lá eram 30 por dia, assim. É muito, é um volume muito... Traz muito aprendizado técnico, né? Eu acho que até empresarial, de certa forma, porque você começa a ver as coisas e fala, poxa, né? Isso faz sentido para mim? Isso não faz sentido? É um modelo de negócio totalmente diferente do que existe numa clínica, enfim, particular, diferente. É diferente. Eu vejo que são modelos que funcionam, cada um à sua maneira. Mas foi uma experiência que foi muito boa para mim, né? Tanto pela parte de que tecnicamente eu melhorei muito, porque eu precisava entregar, né? Assim, olha, você tem que cumprir essa agenda aqui, bora que já tem... Gente, eu abri às vezes a sala do consultório, tinha uma fila de pacientes para mim, eu falei, eu não vou conseguir. Então, né, tecnicamente eu evoluí sim, mas também tem essa visão de negócios que vai abrindo, né? Eu acho que toda a experiência, ela foi construindo a visão de negócio que eu tenho hoje, que foi isso, que eu adquiri depois da faculdade. Sim, acho que todos os cursos, né? O que você aprende na faculdade ali é o mínimo, né? Isso. Você aprende muita teoria, né? Na hora da prática, muda tudo. Total. E uma questão da odontologia. Hoje, a gente tem a parte que é o artístico ali, né? Você que está colocando a mão. Vamos falar da parte quando você ainda tratava da boca ali. Você fica o dia na cadeira. Né? Como é mocho? Fala? Você fica o dia ali no mocho. E a profissão depende muito de você. Total. Esse é um ponto que eu falo quando a gente tem muito esse lado do empreendedorismo, eu gravo muito podcast aqui. Quando a gente vai no dentista, eu converso com a minha dentista, e eu falo, não, doutora, você tinha que estar ganhando dinheiro, botando gente para trabalhar aqui. Aí ela fala, eu não confio. Eu prefiro ganhar menos, tô ganhando bem, ela também não aceita plano de saúde, ela tem os clientes dela, bastante, porque confia muito. Sim. Mas ela não tem confiança em passar. Aí eu falo, aí você travou o teu negócio, você não é um empreendedor. Sim, né? Você é um autônomo. Um profissional autônomo que tem que ser NPJ. Isso. Se você não vir trabalhar, você não ganha dinheiro. Isso. Então... É a grande realidade e principalmente, assim, das gerações mais antigas. É o caso do meu pai. O meu pai hoje, ele tem 60 anos e ele tá lá trabalhando todos os dias, atendendo, porque se ele parar de atender, não existe empresa. Existe ele como prestador de serviço. Apesar da gente ter funcionários e tudo, mas se ele não trabalha, aquilo ali não gira. A minha visão, ela mudou muito. E é isso, assim, eu trouxe isso da faculdade porque nós somos ensinados a isso. Você tem que atender. O que você precisa, até mesmo para ter um negócio, é saber atender. E aí o dentista começa... vou fazer uma pós-graduação, depois vou fazer um curso, depois eu vou fazer outra capacitação, e sempre técnica, e nunca para negócios, nunca para gestão, nunca para liderança. Isso está mudando muito agora com essas novas gerações de profissionais. Mas se você pega um profissional de, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás de formado, eu tenho aí perto dos 20 anos de formado. Na minha época... ainda tinha muito esse pensamento do autônomo, só que não... É a diferença. Acho que a partir da minha geração de profissional, a gente começou a ter consciência do que era a realidade. Poxa, eu não tenho uma empresa, calma aí, eu sou autônomo. Não é isso que eu quero. Então, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para ser diferente disso. Muitos dentistas da minha época já têm essa visão. Então, a gente já não pensa mais assim, mas eu vou colocar alguém, a gente já pensa assim, poxa, eu vou formar alguém, eu vou fazer uma mentoria, eu tenho um método, eu vou passar esse método para alguém, esse alguém vai atender na minha clínica. Hoje é um pensamento que eu vejo ser mais comum, de empreendedor mesmo, de empresário, algo que já está. Mas antigamente não. Então, os dentistas mais antigos, a maioria deles, a grande maioria, são profissionais autônomos. É isso, eu estou aqui... O dia que eu parar de atender, a minha empresa acabou. Porque a minha empresa sou eu. Né? Tem vários cenários aqui, né, que a gente pode colocar.
para você ganhar muito dinheiro sozinha, você tem, tipo, que ser um Oscar Niemeyer da odontologia ali, né? Para você ganhar, cara, muito dinheiro sozinho. E mesmo assim, tem um limite ali, né? Ou, cara, você pode ser aquele cara que vai atender todo mundo, aquela pessoa que vai atender todo mundo, que vai ter o ticket médio de R$100, R$150, que para odontologia hoje é muito baixo. Sim. E vai estar muito rico porque você vai ter várias clínicas. O volume é isso, vai ter um monte de gente. Vários tipos de negócio. Quando a pessoa tem mais a visão empreendedora, eu acho que a vontade dela de ir para esse ticket menor e com mais unidades é até maior, né? Do que... E claro, a gente vê outras clínicas hoje que estão fazendo sucesso aí, vendendo, né? Vendendo um absurdo. Que a gente antes não via isso, né? Até proibido, né? Sim. Pelo conselho. Agora até mudou muita coisa recente. Mudou no conselho de odontologia em relação a essa parte até de propaganda, publicidade, das coisas que a gente pode fazer ou não, do que pode divulgar ou não. Hoje a gente já pode, por exemplo, divulgar preço na internet. Contabilidade também não podia. Mas voltando aqui à questão do ser dentista, né? Ser dentista e ser empreendedor. Hoje, como você se classifica? Como uma profissional autônoma ou como empreendedora? E como que é o teu negócio hoje? Olha, eu falo para muitas... Eu estou sempre com muitas mulheres empreendedoras, empresárias, por conta da minha atuação no CEMEC, né? Que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Hoje eu sou presidente do CEMEC no plano piloto. E há alguns anos eu já convivo com muitas mulheres nesse sentido e me ajuda muito porque muda muito a minha cabeça. Em alguma formação que eu dei há anos atrás, eu falei assim, eu perguntei para as mulheres que estavam na mesa, né? Eu falei assim, que você faz? Quem que você é? O que você faz, né? Se alguém te perguntasse hoje isso, que você, eu sou a Aline, eu sou dentista e tal. E aí eu falei, tá errado. Hoje você precisa se apresentar como uma empresária. Eu sou a Aline, eu tenho uma empresa, é assim, assim, assim. Então hoje eu passei, a minha jornada é um emaranhado, né? Eu comecei trabalhando com meu pai. Então, em determinado momento, eu decidi sair e abrir a minha clínica em 2000 antes da pandemia, logo depois da pandemia, eu decidi abrir minha clínica, muito doida. Mas é porque você vai crescendo nessa mentalidade, pensar, poxa, é isso, eu quero outro modelo de negócio que não esse modelo aqui do profissional autônomo, né? Meu pai, é engraçado que até hoje meu pai, a gente conversa, eu falo para ele, não, eu não quero atender até o final da minha vida. Não, já tô aqui trabalhando meu negócio para eu não ficar escrava do mocho, é o termo que a gente usa. E aí eu montei minha empresa, e aí por questões pessoais, até do meu pai, familiares, eu voltei para a clínica. Vendi a minha empresa e voltei para a clínica do meu pai. Então, hoje eu tô lá, a gente está no processo de... Eu ainda atendo junto com ele, a gente está longe de pensar em sucessão, porque é um lugar muito difícil de transitar, mais por conta dele do que por minha conta, por conta dessa diferença de mentalidade mesmo. Mas hoje eu levo o meu negócio, eu tenho a clínica e aí eu tenho alguns outros segmentos, né? Então, eu atendo, eu sou a única dentista que faz o que eu faço. Lá nós temos outros dentistas que atendem outras especialidades. Esse ano eu estou começando a fazer esse processo de formar alguém para começar a trazer para o time para fazer a parte técnica comigo. Mas eu tenho uma estrutura comercial, um departamentozinho ali da galera do comercial. E, em breve, vou começar esse braço de curso e tudo para primeiro formar alguém e depois expandir também para parar de ser escrava do mocho. Então, estou bem nesse momento de transição. Eu ainda ajudo com a gestão lá do pessoal da clínica, mas sem me envolver tanto mais. Estou mais focada mesmo num comercial. Por mais que eu esteja dentro da clínica, eu tenho um comercial próprio meu, que cuida da minha agenda, dos meus pacientes. E vou abrir esse braço dos cursos. O curso é muito bom, né? Tem que se preparar para a reforma, né? A reforma tá pegando um pouco pesado com essa questão de curso. Aí o pessoal vai falar, poxa, logo na hora que eu tô entrando. A reforma tributária vai pegar pesado com essa questão de cursos. Então, já tem muita gente migrando
Inclusive, até uma dica, né? Já abre um CNPJ com o nome de universidade, isso facilita olha aí. muito lá na frente, tá? Os benefícios que a reforma tributária vai dar para a educação é realmente para quem é uma entidade de educação, uma universidade reconhecida pelo MEC, etc. Uhum. E você pode ser reconhecido. Então, isso já é Olha. um passo ali além, já que você está pensando em fazer o curso agora. Olha só que coisa boa, eu vim para o podcast e ainda ganho o quê? Uma consultoria, não é isso? Exatamente. Então, Legal, esse ponto é bom importante, tá? Já tem muitos professores migrando para a parte de universidade mesmo, para, às vezes, oferecer como uma pós-graduação e etc. Esse curso. Aí tem algumas partes mais chatinhas, porque realmente a carga tributária vai aumentar muito para serviço, e a parte da educação tem uma redução ali até de 70%. Então, já tem um cenário aí para você pensar. E falando sobre a questão de empreender, ter o negócio próprio, né? O que você acha? O que você achou mais difícil em uma empresa? Tipo, eu tenho uma empresa, qual é o maior problema da empresa? São vários, né? Mas deixa eu pensar que o maior problema, eu penso que... o que é mais difícil para você? O que você menos gosta de fazer? Não, o que eu menos gosto... Essa resposta é fácil. fácil. O que eu menos gosto de fazer é a parte burocrática toda, que é a sua competência, a contabilidade, o fluxo de caixa, a parte toda do controle financeiro. Isso, para mim, é o mais chato. Mas, vamos lá, a gente, né? Eu falo pros meus filhos, a gente não faz só o que a gente quer. Quem faz Então, o que quer, a nem gente, criança faz. Não sou uma especialista, mas eu sei aquilo que eu preciso para gerir bem o meu negócio. Mas eu penso que o mais desafiador, pelo menos para mim, foi entender até onde vai a minha competência, até onde eu posso delegar. Teve uma época que eu participei de um conselho, enfim, empresarial, e a gente tinha uma piadinha interna que era assim: oi, meu nome é Aline, eu tenho uma empresa e eu tô há 2 dias sem centralizar. Então, porque é a dificuldade de não trazer tudo. Meu recorde foi 2 dias, né? Aí vai para atrás, puxou a demanda de volta para si. Então, é entender aonde está o meu ponto forte, onde eu preciso delegar e como que eu vou construir o meu negócio para começar a ter pessoas perto de mim. Sejam funcionários, sejam empresas, né, parceiras, o contador, o jurídico, um BPO, um negócio. O que eu vou fazer, como eu vou estruturar o meu negócio para chegar até ali e, de fato, fazer. E o difícil para mim, foi romper essa mentalidade, porque eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que existia. Então, eu apanhei muito por não saber das N possibilidades de gestão que existiam, das pessoas que poderiam me ajudar. Eu penei muito nisso. E outra coisa que eu penei muito foi sociedade. Jesus misericórdia. Sociedade é um negócio que é muito complicado. Quando você não tem uma noção do que é ter um negócio. O que importa, retirada de lucro, como é que vai ser, e os acordos, quem faz o quê. Então, quando a gente quer empreender pela boa vontade, ou pela necessidade, ou porque, sei lá, acho que isso é legal, quero abrir minha empresa. É uma série de conhecimentos que, às vezes, você, cara, não tem. E aí, você faz o negócio ali achando que tá abafando, que legal, que é isso, e não é. Existe uma série de conhecimentos que, se a gente tem antes, ou se a gente tá perto de pessoas que têm, a gente sai na frente. Então, para mim, a parte mais difícil de ter uma empresa é saber do que você, de fato, precisa. Quem que você precisa ter ao teu lado e encontrar essas pessoas. Legal. E como que você faria antes, se você soubesse disso? Nossa, tudo, gente. Eu não me arrependo, né? Aquela história, né? A gente não se arrepende da própria história. Eu não tinha como ter aprendido isso, porque eu venho de uma família que minha mãe é do serviço público, ela é professora na Secretaria de Educação. Meu avô militar, meu pai, que eu achava que era o empresário, ele é, na verdade, um profissional autônomo. Então, a minha referência era essa. Então, eu não tinha como aprender. Então, eu só aprendi porque eu quebrei a cara. Então, nesse sentido, é bom demais. Mas eu teria feito muitas coisas diferentes. A começar pela estruturação da própria empresa. Vou ter sócio? Ok. Então, vamos estruturar um acordo de sócios. Vamos ver o contrato. A gente penou muito com contabilidade, porque eu lembro que quando a gente abriu, o contador colocou a gente no lucro presumido. E
o faturamento da empresa foi um bolo tão grande, e taxas, e impostos, e ninguém entendia nada, e no fim a gente não conseguia decidir porque um sócio queria uma coisa, outro sócio queria outra. Então, foi um meio de campo que foi muito complicado. O que eu teria feito diferente é isso, de fato, é estruturar. Cara, vamos lá, deixa eu conversar com um bom advogado primeiro, vamos entender aqui quais são os acordos. Agora deixa eu ir para o contador, deixa eu entender, porque eu acho que essa questão, né, da tua área contabilidade, às vezes a gente fica meio... Ai, que saco, não quero saber. Não sei mesmo. Eu vou falar com o meu contador só na época de pagar o imposto de renda. Mas não dá para ser assim, né? E eu teria feito tudo diferente aí. A primeira coisa era pegar os profissionais que hoje estão comigo, meu jurídico, minha contabilidade, vamos sentar e vamos estruturar, vamos organizar tudo antes de... Porque sempre o empreender, eu digo que a gente trocar a roda com um carro andando, né? Você falou um ponto importante, né? Talvez, acho que nem precisaria ir no jurídico se você fosse em um bom contador. A gente brinca, tem até algumas figurinhas do trajeto que a pessoa faz até abrir uma empresa. Fala com o irmão, fala com o pai, fala com sogro, sogra, aluga a sala. Aí depois que tá tudo pronto, chega no contador. Olha, eu quero abrir. Eu já fiz isso, isso, isso. Às vezes complica pro contador para falar, não, você vai ter que desfazer isso, isso e isso pra gente continuar. Então, é a questão do planejamento. Igual o planejamento de uma obra, né? Se a gente planeja a obra antes, com o arquiteto, né, Henrique? A gente não gasta o dobro do que teria que gastar. Então, a gente fala que o planejamento são poucas pessoas que fazem hoje para abrir um negócio. Porque raramente eu vejo alguém abrindo uma empresa, chegando pra gente, a dúvida eu tenho a ideia e quero abrir esse negócio. Nunca chega assim pra gente. Normalmente já chega, eu já estou abrindo esse negócio. Às vezes a pessoa já tá faturando. Sim. E corre porque eu já tô faturando, eu preciso do CNPJ para pagar imposto. Eu quero sair, eu quero ir pro CNPJ. E você cometeu essa falha há muito tempo atrás e tem gente que comete até hoje. Né? Não tem um planejamento ali pro negócio. Dá certo, mas a maioria das vezes dá, né? Ou não, né? Porque o índice de empresa que fecha antes de 5 anos passa de 90% aí. Até dá certo, mas poderia ser mais rápido, melhor, diferente. O planejamento é essencial. Só que eu acho que passa por isso. A gente não sabe nem o que é planejar nesse sentido, assim. Eu entendo que eu preciso ter um plano, mas o que é um plano? Plano de negócios, né? O que é um plano de Business negócios? plan. Sei lá, para que eu acho que o planejamento, assim, a pessoa que a gente quando eu tava lá começando, a minha cabeça era, ok, eu sei fazer bem isso daqui, eu tenho um espaço, eu tenho alguns pacientes, então é isso, vamos lá. E aí dá certo, só que dá certo, cara, apanhando, perdendo dinheiro, né? Então não é legal a gente aprender dessa forma, é melhor a gente... E antes você ainda tinha uma vantagem, né? Não tinha tantos dentistas igual tem hoje. Dentistas, médicos, advogados, contadores. A gente viu que aumentou muito, né? Principalmente médico, né? A gente falava que antes a pessoa se formou em medicina, era um sinal que ela já ia ganhar muito dinheiro. Hoje ela tem que se virar, porque a concorrência aumentou consideravelmente. Né? Abriu muita escola... A gente já entra em outros problemas, né? Que a gente tá vendo alguns médicos formados aí bem complicados, né? Total. Assim como odontologia, dentista, né? Também cada... Acho que todas as áreas, assim. Isso. O lado bom é que cresceu muito, tem mais gente no mercado, tem gente conseguindo se formar, que era mais difícil antes. Mas realmente, hoje a gente brinca, né? O dentista, por exemplo, ele tem que fazer TikTok, ele tem que estar no Instagram para vender mais. Mudou muito o marketing antes. A gente conhece muito, eu gosto muito de conversar com os clientes, assim, né? Aí tem cliente que fala, Rafael, eu não precisava fazer nada, né? Clínica de estética, eu tava conversando com ela esses dias. Falou, não precisava fazer nada, eu vendia 300 mil reais por mês. Hoje eu me sacudo aqui, porque ela se perdeu muito, aqui ela tem que me sacudir muito para conseguir vender 200. Ou seja, o meu esforço é muito maior.
Né? Então, ou seja, é o mercado mudando. Eu O falo, mercado mudou muito. se você parou de vender, outra pessoa aumentou a venda dela. Exatamente, eu falo isso sempre. As pessoas não deixaram de consumir o que estão consumindo, elas só estão consumindo em outro lugar. Né? Exatamente. Porque a tendência é que o consumo aumente, inclusive, principalmente na área da saúde. A área da saúde tem uma janela, depois da pandemia, mudou muito para a área da saúde, mas absurdamente. Pela própria demanda da pessoa enquanto paciente. Necessidades de saúde mudaram muito a partir da pandemia. Pessoas começaram a se importar com coisas que antes elas não se importavam. Estilo de vida, saúde, estética também, imagem também. Depois da pandemia foi um momento que eu vendi muito. Por quê? Porque as pessoas começavam a se ver nas telas e elas falavam, Aline, eu não aguento, eu só vejo essa linha na minha testa, eu só vejo que meu rosto está derretendo. Então mudou muito aí o consumo, ou seja, o consumo aumentou. Só que ao mesmo tempo também aumentou muito o número de profissionais, né? E aí isso, enfim, gera uma série de problemas, mas que eles são inevitáveis. É inevitável, gente, que vai ter mais dentista, que vai ter mais médico, cada vez vai aumentar. Em algum momento isso vai dar um problema? Pode ser que sim, mas enquanto o que eu tenho é o hoje, é o agora, o que eu tenho que fazer então? Eu converso muito isso com meu pai, por exemplo. Porque ele é dessa época que o paciente batia na porta do consultório. Oi, tudo. Você é dentista? Menino, você é dentista? Tô precisando de um dentista. Hoje não. Eu sou dentista. Legal. que bom, né? O meu é ótimo e tem mais 3 amigos ali. O meu andar tem mais 3 consultórios odontológicos no meu andar, no Brasília Shopping, assim. Então, a concorrência é muito grande, mas mais do que isso, o mercado mudou muito, tanto da necessidade do consumo, do que o paciente procura. Hoje ele não procura um atendimento que, sei lá, você vai lá no dentista, vou fazer um clareamento, mas não é isso, né? Na verdade, eu quero melhorar tal e tal coisa. O paciente já espera ser atendido de uma determinada maneira, que não é. As redes sociais trouxeram muito isso. Antes, assim, eu ser formada na UNB, poxa, Universidade de Brasília, era o 5º lugar. No meu ano que eu formei, a UNB era o 5º lugar do mundo em odontologia. Então, eu estava numa das 5 melhores, na QIM, né? Entre as 5 melhores faculdades de odontologia do mundo. Isso é totalmente irrelevante hoje. Não importa. Importa a quantidade de seguidores. Importa a quantidade de seguidores, importa a experiência que eu entrego para o meu paciente na clínica, importa a forma com que eu faço ele se sentir e tudo. Então, o mercado mudou muito. A gente tem que acompanhar sempre. Não tem... Eu não sou muito de mimimi nesse sentido, sabe? Tem que fazer, vamos embora. É isso que a gente tem que entregar? Então, vamos entregar. Mas sem esquecer a parte técnica, né? O que acontece muito hoje é que o boom, as redes sociais, o marketing, a galera fica muito boa em vender aquilo ali, mas aí a técnica vai... Né? Porque o que importa é... A entrega é diferente da venda, né? Isso aí é o que a gente sempre vê no Instagram, né? A questão da venda. Cara, tem entrega ali também. Sim. Né? Então, é bem interessante falar isso. E nessa questão de ter empresa, você falou na questão da dificuldade de sociedade, de determinar o que tem que ser feito antes, né? A gente sempre usa isso aqui, né? Faça um acordo de sócios com seu melhor amigo. Seu marido. O texto, a frase é: faça um acordo de sócios com seu melhor amigo como se ele fosse seu pior inimigo. E vocês nunca vão deixar de ser amigo. Porque, cara, verdade, se for cada um para um lado, tá tudo combinado aqui, a gente já combinou isso antes de ter raiva. Porque quando tá todo mundo bem... Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Agora o pau começou a quebrar, aí esquece. Se não tiver um mais acordo amigo, ali... não dá nada, desse jeito. Mas a parte da gestão financeira, que é um grande gargalo também não só de... Eu tô falando muito de clínicas aqui, mas é um gargalo de todas as empresas, né? De muitas empresas é a questão do controle financeiro ali. Tem esse gargalo do controle financeiro. Mas em clínica, onde que você acha que o que é mais difícil ali no financeiro para você controlar? Olha, aí vem muito de uma questão de... Como toda empresa, eu penso que é assim em toda empresa. Mas a gestão financeira do negócio depende muito da mentalidade da gestão financeira do dono. Porque
e mistura pessoa física com pessoa jurídica e, poxa, eu não sei nem qual é o lucro que eu tenho nesse procedimento, qual é o custo, não preciso nem eu não sei o custo, né? Eu vendo algo pro meu paciente, assim, baseado... Eu fazia muito isso, né? Quanto que é o Botox? É tanto. Baseado em quê? Primeiro, vozes da minha cabeça. Segundo, o valor do coleguinha do lado. E aí eu pensava assim, estoque. Poxa, eu preciso ter estoque. É uma dificuldade que existia muito, que eu acho que a maior dificuldade é essa. É eu conseguir fazer uma boa gestão financeira para que eu tenha o meu estoque, as contas dos meus fornecedores, dos meus funcionários, tudo certinho, sem depender eu preciso de um paciente novo porque eu tenho que pagar isso que eu não paguei antes, porque eu vendi o Botox, aí o dinheiro que era para eu comprar o material, pagar isso, eu gastei para outra coisa, e daqui a pouco veio outra conta. Então, essa gestão financeira, eu acho que é muito reflexo nosso enquanto dono, sócio, né? Dinheiro é um lugar muito... É um tabu enorme, né? E a gente não tem o costume de falar sobre dinheiro, de conversar sobre dinheiro, de se formar nisso. Então, essa dificuldade de entender que a minha empresa ela tem custos e necessidades e que o dinheiro que entra não é o meu dinheiro. O dinheiro que entra é o dinheiro da empresa. E a empresa precisa que eu organize todos os meus centros de custos para que o negócio funcione. Então, mistura muito, pessoa física, pessoa jurídica, vai um bololô. E como isso é algo normal dentro do mercado, é uma coisa que, assim, não, isso todo mundo faz, eu faço também. Então, uma vez que eu mesmo, comecei assim, mistura tudo, pessoa física, pessoa jurídica, compra, aí, meu Deus, tem que entrar um paciente para eu pagar essa conta ali. Para você sair disso depois é muito difícil. Ao passo que se todo mundo começa organizado nesse sentido, então, para mim, a maior dificuldade é essa. Entender que o dinheiro é da empresa, quais são os meus custos, o que compõe o preço desse meu serviço que eu estou vendendo. O dinheiro não é todo meu. O dinheiro é da empresa. E a partir daí eu vou... é diferente de lucro, Total. Né? As pessoas também não entendem muito isso. Né? Não é porque eu faturei 100 mil reais que eu tenho 100 mil reais de lucro. Exatamente. Principalmente em serviço, a gente está falando de prestação de serviço. Odontologia, independente da área, é uma prestação de serviço. Mas não é o serviço, por exemplo, eu sou um consultor e eu sou um prestador de serviço porque eu presto uma consultoria. Qual que é o custo de materiais que eu tenho ali? Cara, para fazer uma consultoria, sei lá, você não gasta nada, tá tudo na tua cabeça, tu vai ali com o teu cliente. A clínica não é assim. Cara, a clínica tem material, fora todas as estruturas que as empresas têm, né? Aluguel, não sei o quê, papapá, beleza. Agora, material, então gestão de estoque, tem os funcionários, aluguel, imposto. E aí, o faturamento é exatamente isso. Às vezes você tem um faturamento alto, mas o custo de tudo é tão alto que você tá ali, né? Tá num lugar que não tá trazendo o resultado que você espera. Porque tu tá gastando demais, né? O custo da empresa tá super alto, então é complicado. A clínica, a gente fizemos um trabalho bem legal com clínicas, né? Foi na questão de equiparação hospitalar, né? Uhum. Então, a gente teve muito sucesso, né? Com essa questão da equiparação hospitalar. Foi nessa questão, a pessoa às vezes tá antenado ali só para dentro do negócio, só entre as quatro paredes ali, trabalhando pra caramba, pagando 16% de imposto, 20% de imposto, sendo que podia estar pagando 8%. Então, a gente fez isso para muita clínica aqui em Brasília. E a gente até brinca, né? Teve clínica que a gente recuperou 200 mil reais. Uma clínica aqui no Lago. Aí essa eu falei para ele, mas poxa, recuperou 200 mil reais, foi o que eu vendia no mês. Ele falou, não, a gente recuperou 200 mil reais. Para você ganhar 200 mil reais, você tinha que ter vendido pelo menos 1 milhão, tá? Então, a gente foi ser o melhor vendedor aqui no ano. Porque é por isso, né? Não tem essa noção. A gente não tem essa noção muito dessas equiparações e tudo. Isso, e hoje a gente sempre, quando traz isso pro cliente, por exemplo, na forma de uma equiparação hospitalar ou na forma de reduzir custos, a gente trabalha muito isso com o nosso cliente. Então, são pontos que a gente sempre gosta de pontuar, analisar onde é que eu posso reduzir meu custo. Isso. Né? Consigo reduzir R$1.000 aqui, R$1.000 de custo, a gente brinca, né? R$1.000 de custo que eu reduzi aqui é como se eu tivesse vendido 30 mil reais.
É bem diferente, né? A gente brinca que o lucro é vaidade, o faturamento é vaidade, né? Lucro é sanidade, caixa é rei. Então, a gente sempre gosta de pontuar isso e é o ponto onde os empresários quebram a cabeça, né? Que é financeiro, é dinheiro, né? O dinheiro não aceita desaforo ali. Então, esse ponto, na hora que as pessoas vão abrir qualquer empresa, é o que a gente conversa muito. E tem um ponto bem legal que você falou também, que é da pessoa física, da pessoa jurídica, essa mistura. Quando tem 2 sócios na empresa, normalmente pode ter um sócio mais perdido ali no financeiro, pessoal dele. Porque o outro é muito bom no financeiro, pessoal e da empresa. Normalmente é parecido os contrastes, tá? Só que no nosso trabalho do BPO financeiro, quando é só um sócio e a gente vê que ele é muito perdido na pessoa física, meio que a gente já fala, cara, esse cara aqui, ele não vai ter solução se ele não arrumar a pessoa física dele. Porque como ele não tem sócio, a empresa vira um banco. A empresa vira um banco, né? Eu precisei, eu vou lá e o banco não vai negar para ele. Enquanto tiver dinheiro lá, ele tá sangrando a empresa. A gente já fez, a gente pensou, não, a gente tem que trabalhar com psicólogo aqui ou trazer algum psicólogo para trabalhar com a gente para cuidar desse sócio. Porque se ele não se resolver na pessoa física, ele não se resolve na pessoa jurídica. Você sabe que sobre isso, eu estava... Aí eu vou trazer um pouco do recorte do SEMEC, do plano piloto. Era a próxima pergunta já. Então pronto, que bom que a gente engatou. A gente tem aqui no plano piloto que a gente faz, né? A atuação do SEMEC, o que é o SEMEC? Não sei se alguém que veio já te contou. Mas pode explicar novamente. O SEMEC é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Nós somos um conselho nacional, somos quase 1.000 conselhos em todo o Brasil. É o maior grupo de mulheres do Brasil. Nossa presidente nacional, Ana Cláudia Badra, nossa presidente aqui no Distrito Federal, Beatriz Guimarães. A Bia, ela é presidente do SEMEC-DF. O SEMEC, ele se divide nacional, estadual e dentro do estado por municípios. O Distrito Federal é diferente, porque existe o DF e cadê os municípios? Não tem. Então, a gente se divide por regiões administrativas ou áreas que se entende que precisa de uma situação específica. Por exemplo, você recebeu a Priscila, que é presidente do SEMEC Noroeste. Noroeste é a região administrativa plano piloto, mas é diferente do SEMEC plano piloto. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho de fomentar o empreendedorismo feminino, ajudar as empresárias, formar as empresárias, ser um hub de conexões, capacitação. O que a gente fez? SEMEC plano piloto. A gente começou a fazer um mapeamento dos empresários que estavam perto da gente. E entender suas dores e tudo mais. Nesse levantamento de dores, top 3, tá? Vendas, marketing e financeiro. São os 3. E aí, quando a gente entrou em financeiro, veio para precificação, como que eu monto tudo dentro da precificação, controle financeiro e tudo mais. Aí, um outro SEMEC decidiu fazer um evento financeiro. Vamos fazer um evento para falar de dinheiro com as mulheres. Era um evento sobre investimento. Investimentos. Foram, 4 empresárias. E na semana anterior tinha tido um evento de etiqueta, foram 30 empresárias. E aí, eu fiquei muito intrigada com aquilo, porque sabe quando dá o gap? Assim, poxa, se todas as mulheres estão falando que o dinheiro financeiro é um problema, a gente traz um conteúdo sobre dinheiro e finanças, e elas não veem por quê. E aí aquilo começou a me inquietar. O que eu entendi? Quando a empresária, a mulher, ela está nessa situação que você falou, de, às vezes, endividamento, às vezes de não saber gestão financeira, não saber o que faz com dinheiro, não entendo nada de imposto, não sei nada de nada. Elas colocam num lugar de, eu não tenho jeito. Então, é melhor eu não olhar para isso, porque eu não vou conseguir resolver. E, geralmente, elas estão certas. E elas estão certas por quê? Porque ninguém ajuda. Então, a gente está
E o que eu digo que ninguém ajuda, não que seja obrigação de alguém ajudar, mas no sentido de que, às vezes, as próprias empresas de contabilidade, de um BPO, é muito difícil ter uma aproximação com a empresária. Por uma questão, às vezes, de não instruir, de vaidade, ou da mulher pensar assim, eu não vou contratar um BPO porque eu tenho vergonha do que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Eu tenho vergonha de como eu estou gerindo aqui minha clínica, entende? E aí acontece que piora e vira uma bola de neve enorme. Então, aí eu pensando nisso, eu falei, cara, a gente vai fazer um evento de financeiro de novo, mas dessa vez a gente vai falar o básico do básico do básico. O primeiro passo, sei lá, tô toda enrolada, minha pessoa física é minha pessoa jurídica e vice-versa. O que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar? Tô devendo até a minha alma, tô vendendo o almoço para pagar a janta. O que eu tenho que fazer? Tem como eu sair daqui? Porque na cabeça das pessoas fica assim, cara, não tem jeito mesmo, então deixa eu viver assim até o dia que, sei lá, até o dia que der ruim, sei lá, brasileiro, aquele jeitinho brasileiro, sempre vou dar, daqui a pouco, quando der problema, eu vou dar um jeitinho. A gente precisa mudar isso. Precisa, e é bem legal um ponto que você falou da vergonha. Hoje eu sou bem tranquilo em falar sobre essas questões, porque, por exemplo, financeiro, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de gestão financeira, mas eu nunca fiquei à frente da gestão financeira do escritório, porque não é o que eu sou forte. Isso eu sei, mas isso eu procuro resolver. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida do meu financeiro, né, que é a Dani. Posso te apresentar, você vai gostar dela, para ela falar para essa mulherada. Ah, ótimo. E realmente, às vezes eu não faço um gasto que eu gostaria de fazer porque eu vou ter vergonha de mostrar para ela. Ou seja, a vergonha é bom. Exatamente. Mas vamos deixar a vergonha para quando ela for boa, né? Exato. Porque essa vergonha da gente trazer Cara, não tem como a gente crescer se não olhar para isso. Não tem como. Se você não falar o teu ponto fraco, quiser mostrar para todo mundo que você tá bem, claro, você não vai sair falando para todo mundo. Não vai falar pro seu cliente lá, né? Olha, vem aqui fazer um tratamento comigo porque eu tô endividado. Não é isso. Mas as pessoas só vão te ajudar com o teu problema se você falar qual é. Exatamente, se você tiver coragem de resolver, né? De enfrentar e buscar a solução. E conversando com a Dani, ela falou, Rafael, tu tá muito melhor do que 90% dos meus clientes. A maioria dos clientes dela também é funcionário público, né? É funcionário público, tem um tal do consignado na folha, né? Que vai pegando consignado. Então, essa parte do financeiro é o que tira muita gente do mercado de longe. De longe, acho que tira todo mundo ali. Porque é a questão do pessoal que acha que tem caixa infinito, né? Eu vou gastar, vai entrar mais dinheiro. Vou gastar, vai entrar mais dinheiro. E não é assim, né? Ainda mais muita atividade de clínica, que você depende do cliente lá. Exatamente. É difícil você criar uma recorrência para aquele cliente. Então, esse ponto financeiro é um ponto sensível, né? Que é o ponto mais sensível da gente, né? Que é o bolso. Então... É onde mais dói. Os pacientes nem têm mais medo da agulha, eles têm medo do bolso, né? Na hora, a gente brinca quando vai no endócrino, que ele começa com as receitas dele lá dos manipulados, fala, nossa, essa hora aqui eu... Quando eu chegar na farmácia, meu Deus. O bolso chora. Mas então o SEMEC, ele se preocupa em ajudar, né? Ajudar as mulheres. As mulheres já têm várias dificuldades, né, no empreendedorismo. Questão de preconceito ainda rola muito. Acho que na área da saúde, ela é mais dominada por mulher, né? A maioria dos profissionais de saúde são mulheres. Então, acho que vocês sofrem menos com isso, considera? Não mesmo. Definitivamente não. Assim, o que eu amo sobre o SEMEC é que nós somos um grupo de mulheres empresárias, empreendedoras, mas a gente não é a turma do... Feminismo. Isso, nem do feminismo, nem do, ai, coitada de mim. Nós somos um grupo de mulheres muito forte. Mulheres fortes e um grupo forte também. E a nossa preocupação, o nosso olhar
E aí eu digo muito, trazendo para mim, para o meu conselho, porque os conselhos, eles funcionam de forma independente. Então, às vezes, o que você conversa comigo vai ser diferente do que você conversa com a presidente de outra região administrativa, mesmo sendo aqui dentro do DF. Mas a minha visão é muito essa. Cara, aonde estão os gaps que muitas vezes a gente não consegue enfrentar, e não é porque nós não somos capazes, mas porque a gente tem medo, porque a gente tem vergonha, porque, sei lá, porque eu não tenho nem consciência que aquilo existe, e aí é onde a gente tenta entrar para ajudar aquela empresária a virar as chaves. Eu sempre converso com as minhas vice-presidentes, falo para elas, olha, a gente não tem tempo, eu não tenho tempo, eu tenho, além da minha empresa, eu tenho marido, 2 filhos, minha casa, então eu não tenho tempo aqui para perder. O SEMEC é um trabalho voluntário, então a gente não tá podendo perder esse tempo e nem as empresárias que estão com a gente, porque todo mundo, é aquilo que a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação. Qualquer imprevisto de agenda hoje, às vezes, nossa, não vai dar para o paciente desmarcou em cima da hora. Cara, beleza, que é ruim, não gosto disso, mas tem tanta coisa para eu fazer que minha agenda nunca fica vazia de horário. Então, se tá todo mundo nessa frequência de não ter tempo, o tempo que eu tenho das pessoas, eu preciso ser muito relevante para elas. Eu preciso gerar uma transformação real e ajudar mesmo. Isso é o meu propósito. Eu falo isso muito com as meninas porque é isso. A gente não está nesse mundo a brincadeira, a passeio. O que eu quero é trazer para uma empresária como essa, que está numa situação de, às vezes, endividamento, ou de não saber o que fazer com o financeiro, ou de nunca ter tido a oportunidade, falar assim, querida, calma, respira, olha para isso sim, vai ter um jeito, às vezes não é o jeito que a gente... Porque você falou, né? Como é a sua área, você tem 1,5 milhão de conhecimentos que eu não sei. Você vai falar comigo, parece que você vai estar falando grego comigo. Só que, ao mesmo tempo, se você olha para mim, para minha empresa, por essa ótica do que você sabe, você vai ver um monte de coisa que eu não estou vendo. Então, eu estou vendo, enquanto eu só vejo impossibilidades... Você que tem os recursos, você vê N possibilidades, N saídas. Então, é isso que a gente quer trazer para as empresárias, sabe? Olha, independente... E aí a gente não fala só de financeiro, né? A gente tem uma atuação enorme em todos os ramos. Então, a ideia é trazer para a empresária essa consciência de que nós somos excelentes no que fazemos e que nosso negócio ele tem que ser um reflexo disso. Então, o SEMEC trabalha muito nessa linha, assim, de trazer essa capacitação. Sim, você falou, por exemplo, eu olhar e falar sobre financeiro, contábil, mas, por exemplo, se eu for em outra empresa de contabilidade, eu vou aprender lá. Sim, total. Né, e se ele for na minha também, ele vai aprender muita coisa e vai falar, cara, isso aqui tá errado, porque você não faz dessa forma. A gente brinca muito que a questão a gente fica com a lente embaçada ali, né? Tá vendo todo dia a mesma coisa. Sim, com certeza. A gente sempre, é aquela questão, eu sempre fiz desse jeito, né? Sempre fiz desse jeito, por que eu vou mudar? Então, são ajustes finos que a gente faz ali, que muda tudo. A gente passou por uma fusão, a gente era outro escritório de contabilidade, e às vezes eu fico brincando com o Augusto, que é meu sócio, quando a gente era holder, né? E a gente fala, caraca, por que a gente não fazia isso, né? Então, isso. A gente poderia ser bem maior naquela época se a gente fizesse isso. O que a BWA faz, né? Então a gente, cara, mas como que a gente ia saber? Né? Isso. Ninguém falou pra gente. Exatamente. Então, a gente vai adquirindo o conhecimento ali com o tempo, né? A gente nasce uma folha em branco ali e vai ganhando experiência com o tempo. Então, o SEMEC, ele veio para ajudar a mulher. Não tem uma pegada ali muito feminista e tal, cara. É porque eu acho que deve ser bem mais interessante, né? A gente brinca que a gente fala, os homens, a gente vai falar de futebol, Então, quando a gente se junta ali... A gente fala de muitas coisas. Eu brinco que o SEMEC é um grande clube da Luluzinha das mulheres empresárias. Ali a gente faz tudo. A gente chora as pitangas, a gente comemora as celebrações e as conquistas das outras, e a gente existe para mudar também um cenário que é muito triste diante da realidade do feminino. Igual você falou que os homens, a gente tá ali, tá falando de futebol, não sei o quê, mas existe algo no mundo feminino que é horrível e que a gente
graças a Deus, tem conseguido quebrar um pouco dentro do SEMEC essa questão da rivalidade feminina, da competição entre mulheres, e não é assim que a gente vai vencer. Eu digo para as minhas meninas, as minhas vice-presidentes estão cansadas de ouvir isso. Falo, gente, a gente tem que ser mais inteligente do que o sistema. Se a gente quiser vencer o sistema, a gente já perdeu para ele. A gente tem que olhar para o sistema, colocar o nosso salto alto e passar pisando em cima dele, dando a nossa volta por cima, sem querer mudar a realidade, assim, nessa força do grito, sabe? Que não funciona. O que vai funcionar é a gente ser inteligente, ser sábio, saber qual é o caminho que eu tenho que trilhar e passar por ali com propriedade. Então, a atuação do SEMEC está muito voltada para toda essa construção da mulher empresária como um ser inteiro, sabe? Porque você me perguntou se, já que a área da saúde tem muitas mulheres, então para a mulher empreender na saúde é menos difícil, e não é. A gente tem um monte de necessidades, como qualquer outra empreendedora, né? Eu estava contando hoje um pouco sobre a minha história. Quando eu abri a minha clínica, no mês que eu abri, no mês da inauguração, eu engravidei. No mesmo mês, eu engravidei em novembro, eu abri a clínica em novembro. E aí você imagina, né? Começando o negócio, bem no momento de tração, eu grávida. E eu atendia os pacientes. 90% dos pacientes quem atendia era eu. Então, quando minha filha nasceu, ela nasceu dia 29 de julho. Meu último paciente eu atendi dia 27 de julho. E aí, quando ela tinha 12 dias de vida, eu voltei pro consultório. Então, não é mais fácil. Continuou sendo difícil igual, entende? É porque a gente, às vezes, olha de uma ótica só, né? Às vezes a gente pensa, porque são mais mulheres. Porque aí tem N questões, né? Tem as questões próprias do feminino mesmo, que não é só maternidade, não é só mãe. Às vezes a gente também acha isso, né? Pra mulher é mais difícil empreender porque ela tem filho. Não, pra mulher que não tem filho também tem outras dificuldades. A gente tem uma síndrome da impostura gigante, a gente não tem uma confiança tão grande no nosso potencial. Tem uma série a gente tem uma visão diferente sobre o mundo, a empresa, mas a gente tem empresa, tem o marido, tem o periquito, tem o papagaio, e quem é solteira também tem um monte de questão que quer viver, é diferente, nós somos biologicamente diferentes. A nossa vida toda é diferente. Então, empreender também tem muitos desafios, fora as questões mais tensas, né, de assédio. Gente, quanto eu já sofri nesse ambiente empresarial, assédio de tudo quanto é tipo de formas, só porque eu era mulher, com certeza, né, assédio moral, assédio sexual. Eu tô há quantos anos empreendendo? Quase 20 anos, então são muitas situações que a gente tem que passar entendeu? E seguir. Eu sou um defensor da causa, e a gente... Eu fico feliz de ver isso, né? Eu falo que em pouco tempo as mulheres dominam tudo. Até pela quantidade que está nascendo, né? Uhum. Eu brinco porque eu tenho 3 filhas, né? Ah, que legal. Isadora, Júlia e a Laura. Então, eu já me preocupo com isso hoje. Sim, né? tá Uma tem 1 ano e meio, a outra tem 6 e a outra tem 7. E hoje eu já me preocupo com isso. Uhum. Eu falo, cara, eu sei como que é. É. Eu sei como que é. Às vezes a pessoa, porque ela é mulher, ela é empreendedora, e ela conversa mais e brinca mais, o pessoal já olha para ela com forma diferente. Sim. Poxa, se fosse um homem brincando com todo mundo, É. não teria essa visão da pessoa. Total. Então, eu já me preocupo com isso. Quero que elas sejam empreendedoras também, né? Eu querer é uma coisa, elas é outra. Elas vão ser o que elas quiserem, né? Mas eu falo, se depender do meu empenho, né? Elas vão aprender alguma coisa no empreendedorismo ali e vão fazer. Não tô conseguindo nem fazer elas virarem vascaína. Ah, meu pai. Imagine virarem empreendedoras. O meu marido é vascaíno também, né? Eu sou vascaína, minha família toda é vascaína, o Daniel é vascaíno, meu filho também. Aí ontem ele tava com a camisa do Vasco, aí ele falou assim, nossa, mamãe, eu gosto tanto de ser Vasco. Eu falei, meu filho, que bom, graças a Deus seu pai conseguiu. Aí, seu tá pai vendo? conseguiu Sempre a esperança. Mas é porque minha esposa é flamenguista, né? Aí a briga tá aí complicada. tá o Vasco difícil. só perdendo, o Flamengo só ganhando. Mas então eu me preocupo com isso, mas eu vejo que tá melhorando muito. Né, do que já foi. Hoje,
eu vejo eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente gravou o podcast com as meninas da O Boticário, que é a dona Laura, e tem as 3 filhas, né? Lana, Laura e Aline. E elas estão assumindo ali, né? Ou seja, só mulher forte, guerreira, maior grupo da O Boticário do DF. Cara, e não abre pra ninguém, entendeu? A gente brinca assim, cara, olha a força dessas meninas aqui. Então, eu fico olhando, assim, eu acho legal, né? Ainda mais que são 3 filhas, sim, aí você já imagina. Já projetou, né? Já olhou ali. Aí tinha também as meninas do Blank Spa. Conheço. Então, que eu achava legal pra caramba, eu fiz uma imersão junto com elas, com o pessoal do Contracultura. E, tipo, no último dia foi bem emocionante, assim, sabe? Das filhas. Então, eu até falei pra ela, cara, eu quero que minhas filhas sejam igual a vocês. Né? Eu empreendo aqui, não tenho medo de nada. Então, eu acho muito legal esses movimentos. E quando a gente tem filha, a gente começa a ver o mundo de maneira diferente. A gente vê que a gente era machista e não sabia. Sim. É porque tem algumas situações que não tem como você imaginar, porque você não é uma mulher. Outro dia, meu marido estava falando, quando eu peço Uber, eu peço ou Comfort ou Black. Eu nunca peço um Uber X. E aí o Daniel vai, não sei o quê, por que você fica pedindo Comfort ou Black? Eu falei, porque eu sou mulher. Eu preciso pedir esses aqui que são mais confiáveis, que a avaliação tá melhor. Agora tem o Uber Mulher, né? Tem atualizou e aí eu posso pedir uma motorista mulher. Mas um homem nunca ia pensar nisso. Por quê? E eu não tô falando isso culpando, né? Eu digo, eu gosto tanto de homem que eu casei com um, né? E eu já penso. Né? Eu já penso nisso, porque eu acho que pelas minhas filhas. Pelo seu contexto, e etc. Pois é. Mas são algumas situações, assim, que são tão imagináveis que às vezes não é intencional, entende? Não é intencional. A gente tava conversando com uma colega empresária também, e ela tava falando assim que ela passa por uma dificuldade, ela tem um marido que apoia ela em tudo, sabe, tá ali dando força e tal. Só que quando ela recebeu uma proposta de um cara que queria contratar, uma empresa que queria contratar os serviços dela, e ofereceu para ela, assim, para pagá-la como sênior, e ela levou isso para casa, e o marido falou assim, uai, mas eles vão te pagar como sênior? Aí ela, porque eles viram todas as minhas competências e eu tô à frente dos outros que já tinham mais experiência, então, aí ela falou assim, nossa, Aline, foi tão estranho, porque é o meu marido, ele me apoia em tudo, ele não falou, eu sei que ele não falou isso porque ele estava questionando de alguma forma a minha autoridade, mas é quase que automático, é um negócio que gruda. E aí, isso para mulher é assim, isso ativa muitos gatilhos na gente, né? Sim. De, será que é mesmo, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho essa capacidade toda mesmo ou não e tudo? Então, são muitas questões que a gente precisa trabalhar, e o que eu vejo é que cada dia mais, sim, as mulheres dão grandes passos. O legal de estar no SEMEC é que eu convivo com tanta mulher extraordinária, mas assim, num nível que você não está preparado para essa conversa, assim, e isso acaba nos contagiando. Você vê outra mulher, o que ela faz, o que ela realizou, quem ela é, a forma com que ela trata as pessoas, a forma com que ela trata os funcionários, o que ela pensa. Cara, porque a mulher, a gente tem essa visão, que sei lá, o homem é muito prático, ele tá aqui, e de novo eu digo, eu não sou a pessoa que separa homens e mulheres uma grande guerra, não, tá todo mundo junto, mas o homem é muito objetivo e prático, a mulher tem uma visão tão mais ampla, e a gente traz inovação, a gente traz um toque, a gente traz algo que só a mulher consegue, só que antes a gente achava que isso era, sei lá, não era nada, é uma coisa que, eu sou assim mesmo, não, isso é grandioso, e aí eu conviver com essas mulheres é inspirador e transforma. Então, as suas filhas, elas com certeza viverão num mundo totalmente diferente do que é o mundo do empreendedorismo feminino hoje. Eu tenho essa esperança. Tanto tenho que estou no SEMEC como presidente, né, de forma voluntária e trabalhando com tantas mulheres, porque eu também tenho uma filha de 4 anos. E se ela quiser empreender, eu tenho certeza que ela vai encontrar um lugar melhor.
né? Um mundo melhor para empreender sendo mulher. Tenho absoluta certeza disso. Tomara, né? E elas vão ter isso, né? A gente está vendo que mudou muito, né? As gerações estão mudando bastante. Muita gente fala, a geração Z é complicado. Então, cara, poxa, tem muita gente muito boa nessa geração. Só que são gerações diferentes, né? Toda vez uma geração é diferente da outra, ponto final, né? O pessoal tá acostumado com aquela geração lá que o cara chegava em um analista fiscal, por exemplo, no escritório de contabilidade, ele morreria ali naquela profissão. Hoje em dia é muito difícil. Se a tua empresa não tiver espaço para todo mundo crescer, você não mantém as pessoas. Hoje as pessoas são aceleradas e o mundo permite isso, né? Você tem que trabalhar home office, você trabalha aqui, trabalha em São Paulo, trabalha fora do país. Então, hoje as pessoas estão mais ansiosas, né? Então, e tem a parte complicada, tem a parte legal. A gente estava conversando com a FAGE aqui sobre isso, que é a Federação dos Jovens Empresários sim, conheço. de Goiânia ali. Então, é muito sobre isso, né? As gerações estão mudando e o que vocês estão fazendo hoje vai reverberar nas próximas gerações, né? Igual eu estava ontem no evento da Fibra e a palestrante lá falou, cara, esse tema sobre empreendedorismo feminino é igual a fixação na mente das pessoas como a faixa de pedestre foi em Brasília. Foi desde a escola, né? Faixa de pedestre, tem que dar a mão, faixa de pedestre. Brasília é respeitado por isso. Sim. Outros lugares é mais seguro você passar sem ser na faixa do que na faixa, que ninguém respeita. Então, essa questão de conscientização é bem legal. Conscientização, acho que o nome fica até raso, né? Não é conscientização, é mão na massa mesmo ali. É a transformação. Né? É entender o que a amiga tá fazendo ali, vamos fazer igual, vamos se ajudar. Isso é bem legal, eu acredito muito, né, na multidão de conselhos, né, até bíblico. Então, parabéns, tá? É porque você está fazendo isso de graça, né? Sim. De graça não, né? Você vai receber em troca. Não, com certeza, eu recebo muitas coisas. Já imediatamente, e sei que também no futuro, isso é algo que me gera muitos ganhos. Né? Não tenho como... O negócio é que os ganhos que eu tenho no Semec, eles são imensuráveis. Não tem como mensurar. Não são mensuráveis. Eu digo que existe uma linha antes e depois do Semec, né? Por conta desse contágio que eu tenho em me relacionar com mulheres grandiosas. Então, isso é um ganho que não tem preço. Tanto o que a gente consegue gerar de impacto em outras mulheres e outros empresários, isso também traz uma satisfação pessoal, mas além disso, eu tenho crescido muito. E isso me gera renda também. Sim, com certeza. Indiretamente, mas gera, né? A gente fala que o que mais gera renda são conexões, né? Hoje nada acontece sem uma conexão. Sou muito fã daquele livro Dar e Receber, né? Então, isso aí... Só que a gente fala, é algo que é longo, né? Não é igual uma venda na internet que a pessoa clica e compra, né? E cai na conta. Diferente. Aos poucos, né? Uma construção. O livro fala muito, né? Você tem que ter pelo menos 5 minutos disponível para resolver o problema de qualquer pessoa que converse contigo. É um dos lemas do livro, assim. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Passou muito rápido mesmo. O papo foi muito bom. Que bom. E umas perguntinhas que eu gosto de fazer, né? Que às vezes o podcast começa nessas perguntas no final ali. Hoje, para quem você liga quando dá problema em tudo, assim, deu problema na empresa, quem é o teu mentor ali que você liga para te ajudar a resolver esses problemas? Problema da empresa. Ou não. Na vida. No tudo. A primeira ligação que eu faço, ela não é mediada por nenhuma tecnologia. A primeira ligação que eu faço é com Deus. Eu sou muito temente a Deus, sou católica, então a primeira pessoa que eu ligo é a minha oração ali, faço minha oração e depois eu com certeza vou ligar pro meu marido. Que legal. Ele é meu grande apoiador, ele é a pessoa que, por mais que ele é servidor público, ele também tem uma empresa, mas é servidor público, então ele às vezes não entende nada do universo que eu tô vivendo, mas ele tá ali do meu lado e ele sempre me ajuda, então com certeza o Daniel. Que legal, isso é bom. E
Próximo ano aí, os próximos 5 anos, qual é a sua pretensão? A minha pretensão, enquanto ser empresária, Isso. eu já vou estar mais... Hoje, eu já vivo muito do que eu desejei e quis e construí a história até aqui. Mas eu quero formar uma equipe legal para trabalhar numa clínica dessa forma que eu acredito que é uma forma integrada. Então, formar os profissionais ali no meu método, no meu jeitinho de atender, com o meu carisma e expandir assim. Nada gigantão, não. Não tenho essa pretensão, porque eu tenho muitos outros projetos além da clínica. Mas para a clínica é isso, formar um corpo muito alinhado com o que eu acredito enquanto propósito. Que não precise tanto de você, então. Não, é. Não, show de bola. Aline, quer deixar algum recado? Olha, o recado que eu gostaria de deixar é que o empreendedorismo, ele de fato transforma vidas. E se hoje você está escutando esse podcast e num momento, às vezes, desafiador, olha para tantos convidados que você traz aqui, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas isso é tão distante da minha realidade, eu estou tão longe daqui, ou... Não tá, não. Você mesmo. não tá, não. O empreendedorismo, ele abre portas, especialmente para nós, mulheres. A gente precisa ter essa força mesmo, essa coragem, e é aquilo, né? Às vezes, é aquela imagem, assim, que nunca sai da minha cabeça. Às vezes você tá ali cavando um buraco, procurando um diamante, você tá há muito tempo cavando e o diamante não aparece, mas você tava ali só a 3 marretadas de encontrar aquele diamante. Então, não desista mesmo. Existe algo maravilhoso no empreendedorismo que só ele pode fazer por nós. Então, continue firme, aprenda tudo que pode, com todos os recursos que hoje a gente tem, e vamos juntos. Show de bola. Isso é bem legal, né? Falar sobre empreendedorismo. Sou fruto disso, né? Esses dias eu era office boy de um escritório de contabilidade. Ah, que legal. E hoje eu sou sócio de um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil, né? Então, cara, foi Isso. trabalho devolve, né? Uhum. Muito obrigado, Aline. Baita podcast. Quase 80 minutos. Se deixasse, a gente... Mas tá bom. Conversar é muito bom, né? A gente lembra aqui de tudo que a gente já fez e o que vai fazer ainda, né? Isso. Muito obrigado. Nada, imagina.